Deixa eu só atualizar uma informação. Abraham Weintraub, ministro da Educação, acaba de chegar à Polícia Federal para fazer o depoimento nesse caso que investiga racismo por parte do ministro, racismo contra chineses por conta de uma publicação que ele fez nas redes sociais, zombando do sotaque chinês e também falando que o vírus do coronavírus, a Covid-19, foi espalhada pela China para ter alguns benefícios. Então, ele depõe nesse momento na Polícia Federal, acaba de chegar e a gente vai atualizando durante o Bom para Todos com informações. Olha só, nesse mês de maio, 2 assassinatos de pessoas negras por forças policiais abalaram o mundo, Estados Unidos e Brasil principalmente. João Pedro, de 14 anos, foi morto por tiros de fuzil durante uma operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e George Floyd foi sufocado até a morte por um policial branco em Minneapolis. Desde então, o levante popular tomou, de fato, os Estados Unidos, ecoou por outros países, como a gente viu ontem aqui no Bom para Todos, Paris, Tel Aviv, Israel, muitos outros países também tiveram protestos. Para conversar sobre esses protestos e também para falar sobre racismo estrutural, eu convido agora a Stephanie Ribeiro, que é arquiteta e colunista, para participar aqui com a gente. Oi, Stephanie, tudo bom? Olá! Stephanie, olá. Eu citei o George Floyd, eu citei o João Pedro, mas quando a gente fala em racismo estrutural, inclusive, a gente precisa chamar o caso desse garotinho do Miguel, de 5 anos, que morreu por conta dessa patroa que deixou ele ali sozinho, abandonou ele sozinho no elevador, ele foi parar no topo ali do prédio, no último andar do prédio em que ela reside, e acabou morrendo porque caiu ali do 9º andar do prédio. Quando a gente para analisar o que foi essa morte, o que envolve essa morte, a gente pode também falar em racismo estrutural, não, Stephanie? Sim, eu acho que a gente precisa ter clareza o que é o racismo estrutural. Quando a gente diz que o racismo ele faz parte de uma estrutura, é que ele afeta para além dos indivíduos. A gente está falando das instituições, a gente está falando da cultura, a gente está falando da sociedade. O racismo se manifesta dentro de todas essas categorias. Então, quando a gente fala de genocídio da população negra, a gente não está falando só da morte por tiro numa ação policial. A gente também está falando de uma série de táticas que também matam uma maioria negra, como, por exemplo, o descaso com a saúde pública. A gente sabe que, no meio de uma pandemia, as pessoas negras no Brasil e em outros contextos, inclusive no contexto norte-americano, elas estão morrendo mais por coronavírus do que outras pessoas. Uma série de fatores leva a isso. No caso do Brasil, por exemplo, as pessoas negras, elas moram em regiões onde muitas delas não têm acesso ao hospital. Então, elas se tornam muito mais vulneráveis nessa estrutura. Isso não é algo banal ou algo que é uma escolha dessas pessoas. Isso faz parte dessa estrutura, da manutenção dessa estrutura. No caso do João Miguel, eu acho que a gente vê as inúmeras vulnerabilidades nessa história. Primeiro, uma mãe, uma mulher negra, que no meio de uma pandemia, ela precisa trabalhar, porque ela precisa sustentar a família. E aí o trabalho doméstico vem se discutindo no Brasil como assim o trabalho doméstico é tido como essencial, como assim as empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas, elas não estão sendo protegidas pelo sistema, porque elas de fato não estão sendo. Eu moro num bairro em que eu vejo mulheres circulando e evidentemente são mulheres que estão circulando para trabalho doméstico. Elas usam máscara e álcool em gel, mas elas continuam circulando pela cidade, continuam tendo contato com patrões e patroas que muitas vezes testaram positivo para coronavírus e mesmo assim mantém essas mulheres. Porque se entende que o trabalho doméstico é essencial. É um país que mantém as lógicas escravocratas. Não à toa, o Brasil tem um contingente gigante de trabalhadoras domésticas. Muitas dessas mulheres negras, muitas dessas inclusive menores de idade. E aí, além disso, essa mulher ainda tem um acúmulo de função, né? Porque ela é uma trabalhadora, ela provavelmente estava ali para faxinar, mas muitas delas são obrigadas a cozinhar e agora a passear com o cachorro. E aí ela deixa o filho dela, porque ela não tem com quem deixar, e a patroa que está ali com uma manicure também, uma outra profissional prestando serviço que não deveria estar ali, ela não aguenta o choro da criança, abre a porta, coloca ela num elevador, uma criança de 5 anos,
e não se responsabiliza por essa vida ou ignora que essa vida ela tem um valor, ou que essa criança ela é uma vulnerável, que essa criança não tem condição nenhuma de circular sozinha por um prédio, assim, poderiam ter acontecido inúmeras coisas. Essa criança podia ter sido sequestrada, essa criança podia ter sido abusada, essa criança podia ter sido machucada. E aconteceu o pior de tudo, que essa criança morreu. Morreu com medo, clamando pela mãe dela. Eu acho que é uma história de terror, além de uma história que mostra os absurdos do racismo no Brasil, né? Em que você tem toda essa lógica escravocrata sendo mantida, que é essa lógica do trabalho doméstico sendo visto como algo essencial, mesmo no meio de uma pandemia, em que essas trabalhadoras se encontram extremamente vulneráveis, não só financeiramente, também, mas em relação à questão de saúde. E aí você tem o absurdo do absurdo, que é o valor que se entende em relação à vida de uma criança, né? Ela foi autuada por homicídio doloso, pagou 20 mil reais de fiança e ela tá na casa dela. E a vida dessa criança, a estrutura psicológica dessa família, dessa mãe, isso tudo é ignorado dentro da estrutura, porque se entende que essas vidas não têm valor, que essas vidas elas não elas são elas podem ser descartadas. A gente tem o grande lema, né, vidas negras importam, porque a gente vive num sistema que pessoas negras são tratadas como descartáveis pelo sistema. Então a gente precisa reafirmar o valor dessas vidas, reafirmar que a nossa qualidade de vida, que o nosso bem-estar, ele importa dentro da sociedade, uma sociedade que ignora isso das diversas formas possíveis. Trazer dois aspectos, inclusive, dessa entrevista que a gente citou ali na abertura, que a mãe deu à Rede Globo em Recife. A mãe, ela até fala assim, ele era um menino birrento, ele estava chorando mesmo, mas nada justificava fazer aquilo com ele, de colocá-lo no elevador. Ela, de alguma forma, até tenta dizer que o menino era birrento, dá muita dó disso tudo. E outra coisa, que tem um elemento muito sádico nessa história, é que a patroa, ela aperta o nono andar. O menino querendo ver a mãe, sabendo que está ali no teto, está ali embaixo, ela aperta, aparece no vídeo que a gente viu agora, ela apertando ali em cima. Isso, é um descaso, é uma irresponsabilidade fazer isso com uma criança. É tudo muito É uma triste nesse adulta, caso. né? A gente tem que entender que essa criança podia ser birrenta, ela podia ser o que for, mas é uma criança. A gente precisa entender, inclusive no Brasil, quando a gente fala de minorias, a gente não está falando de quantitativo, né? As pessoas negras, elas são maioria quantitativa no Brasil, mas a gente fala em minorias por conta do acesso a direitos, né? Esses direitos são negados, mesmo que a Constituição diga que todos temos direitos iguais. Quando a gente fala de minoria, a gente também está falando de crianças. As crianças são extremamente vulneráveis no Brasil. Os índices de violência relacionados a crianças são altos nesse país. A gente vive num país do casamento infantil. A gente vive num país em que crianças até 13 anos são as que mais são estupradas dentro do Brasil. Nos números de estupro, as maiores vítimas são crianças de até 13 anos, a maior porcentagem. Então, assim, a gente vive num país em que crianças são minorias, elas são extremamente vulneráveis. Você não pode tratar crianças a bel prazer, sabe? Da forma como você quiser. E aí, você entende que o sádico para mim dessa história e se fosse uma criança branca, né? E se fosse uma criança com traços angelicais, e se fosse uma criança entendida dentro desse sistema como fofa, né? Porque uma das coisas que eu vejo, tanto nesse caso do João Miguel e do João Pedro, que tinha só 14 anos e a casa dele foi invadida, ele foi assassinado e foram 70 tiros, é que crianças negras são tratadas como se fossem adultos, né? A gente vive num país em que crianças negras, elas são tratadas de uma forma que elas são tão desumanizadas que até o fato de serem crianças é ignorado. E elas são tratadas com uma violência que a gente está muito mais acostumada a ver com adultos, mas que não que passa dessa linha, porque o caso de ser crianças é extremamente ignorado. O racismo faz com que se ignore que são crianças, né? São vistos como pequenos adultinhos e tratados como tal. A gente vê isso diariamente no Brasil. Não à toa que as pessoas, até quando elas estão nos seus carros e veem crianças pedindo alguma coisa na rua, elas tratam com uma violência que, se você for parar para pensar,
não faz sentido se tratando de crianças, mas elas não enxergam como criança, porque o racismo cria é como se fosse um óculos, né? Como se fosse uma visão diferente do outro, a ponto de você coisificar essas vidas, mesmo se tratando de crianças. Stephanie, como que a gente aproveita esse momento, inclusive, em que se discute, em que a gente vê os Estados Unidos discutindo isso, que a gente traz essa discussão aqui para o Brasil, como a gente faz para transformar essa estrutura de fato? É uma questão também de que passa pela representatividade, né? Eu até vou citar que ontem a gente viu aquele jornal da Globo News, o Em Pauta, que foi bastante criticado por fazer a discussão sobre racismo só com pessoas brancas. Ontem trouxe ali uma gama só de jornalistas negros. Então, essa questão da representatividade importa também, né? Como romper com essa estrutura nesse momento? Eu acho que a gente precisa entender que a gente tem que ter responsabilidade, né? Eu acho que essa é a palavra que falta para que as pessoas entendam de fato como agir em relação ao racismo. Existe uma responsabilidade minha, sua e da sociedade como um todo, né? O racismo ele não é um problema, a gente sempre diz, não é um problema só das pessoas negras, né? O racismo é um problema de todo mundo e a gente precisa ter responsabilidade nessa estrutura, né? E como ter responsabilidade? Inclusive, por mais que o jornal tenha colocado uma representatividade de maioria negra, isso vem sempre depois. Elas esperam ser criticadas ou apontadas para que elas entendam que falar de raça ou discutir racismo é importante. Eu acho que a gente precisa assumir a responsabilidade do antes, né? Entender o que a gente precisa fazer. Não tá tudo bem. A gente tem que ter um olhar crítico para as coisas, que não tá tudo bem. Pensar criticamente, ler notícias, ver desde uma novela a jornais e ter um olhar crítico. Tipo, onde estão as pessoas negras, como as pessoas negras estão sendo representadas, quem são as pessoas negras, no meu dia a dia, no meu cotidiano, onde estão as pessoas negras e como elas estão, e assumir uma responsabilidade sobre isso, desde buscar informação, e aí nisso eu acho que a gente vive hoje um contexto em que isso é muito mais fácil, a gente tem acesso à internet, a gente tem a possibilidade de pesquisar muito mais fácil, até mesmo se abrir para o desconforto, né? Que eu sempre falo. Muitas vezes você não vai escutar coisas que são legais. Você não vai se sentir confortável nessa nova narrativa, nessas novas pautas. E não é para se sentir. A gente vive num país da desigualdade. Não tem como a gente mudar a estrutura no conforto. A gente tem que se sentir desconfortável e a gente tem que sentir responsabilidade sobre esse desconforto. Buscar informação, buscar ação, agir em relação, como eu posso agir, o que eu posso fazer, qual é a minha responsabilidade sobre isso, e entender também que existe a responsabilidade individual e coletiva, né? Não à toa, a gente sempre tem que discutir o que eu posso fazer individualmente, mas coletivamente, como as minhas ações impactam no todo, né? Do seu voto a outras ações, né? A gente não pode ignorar que a gente está vivendo um contexto atual de uma forma extremamente desesperadora, porque o atual presidente, ele é um facínora, ele é um homem extremamente ignorante, extremamente violento, e ele atua de uma forma que ele banaliza ainda mais essas vidas que já são vistas como não importantes para o sistema. Então, do seu voto ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, pensar o racismo, pensar a responsabilidade sobre a estrutura racista e desigual é diário, é a cada minuto, não é do dia para a noite. Então, eu acho que é uma responsabilidade que as pessoas precisam entender como uma responsabilidade, porque eu acho que elas entendem muitas vezes como algo que elas não querem ser, né? Eu não quero ser racista, é horrível ser racista, e fica muitas vezes, fica muito nessa da automartirização, né? Do tipo, eu fico sofrendo porque eu não quero ser uma pessoa racista. E esquece que para não ser uma pessoa racista, a gente precisa ter responsabilidade. E essa responsabilidade, ela também individual e coletiva. Stephanie, agradeço demais a valiosa contribuição que você deu hoje aqui para a gente. Muito obrigada pela participação. Obrigada a Espero vê-las vocês. outras vezes por aqui. Obrigada, eu sempre fico muito feliz de participar. Acho que é sempre muito positivo. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, se alguém quiser me acessar, estou nas redes sociais. Obrigada!